Olá, meus amigos, bora curtir mais um relato sobrenatural. Peço que inscreva-se no meu canal no YouTube Universo OVNI e Mistério e compartilhe. Seja todos bem-vindos. A Sombra da Morte. Que irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disto ter ocorrido, para minha surpresa pude obter relatos de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa depois da escola eu corria para ver a minha avó que morava conosco em nossa casa. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Já era bem tarde, passava das 23 horas HS, fazia muito frio e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então automaticamente, sem pensar, olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra tivesse vida. Pude ver e tenho essa imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer neste exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama com as mãos apoiadas na cama, nos observando. Quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não consegui dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça de que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e só. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das 6 horas, despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando por meu pai. Minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, fora levar o café da manhã com os remédios de minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém, e este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Minha avó ficou internada, voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período ela se recuperou bem e voltou para casa. Muitos anos depois ela veio a falecer, deixando muita saudade e preciosas lições de vida, mas sempre que me lembro dela inevitavelmente me vem à memória esta aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexivo e assustado. Será que aquela criatura que eu vi aos pés da cama da minha avó era a morte querendo levá-la? Canal Universo OVNI Mistério agradece pela sua visita. Volte sempre.